Nesses últimos programas eu tenho falado sobre o tema da identidade evangélica. Isso é muito importante no nosso país. E tenho ressaltado o fato que o motivo se deve a uma triste realidade. Não é que apenas há divergências entre nós. Elas sempre existiram, sempre existirão. O problema é que há no nosso meio pessoas que estão ensinando e vivendo o que é absolutamente incompatível com o cristianismo. Então eu vejo pessoas se deixando cooptar por ideologias que, na sua essência, representam um ataque frontal ao que de mais basilar nós encontramos no Evangelho. E daí, portanto, a necessidade imperiosa de nós sabermos quem somos. Nesse sentido, temos analisado o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz a seguinte coisa: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, interessante, nação santa. Aqui nós já vimos 3 definições de igreja. É a comunidade dos eleitos, em segundo lugar é a comunidade dos sacerdotes, é sacerdócio real, é a comunidade daqueles que reinam com Cristo, que gozam da autoridade de Cristo, que chamam o Rei do Universo de Pai e que também têm acesso à sua presença, que mantém comunhão com o Criador dos céus e da terra e pela humanidade fazem intercessão. Agora, observe que em seguida o apóstolo Pedro declara que nós somos nação santa. Então, a igreja é a comunidade dos santos. Essa é uma definição que tem que estar presente nessa discussão, porque parte do pressuposto que há uma diferença essencial entre o cristão e o não cristão. Veja só, não há mínima dúvida que o cristão pode ser aquele tipo de pessoa a quem nós chamamos de gente boa. E o cristão pode ir muito longe na expressão dessa imagem e semelhança que ele carrega consigo mesmo, porque ele é criatura de Deus. Agora, uma coisa é você ser gente boa, outra coisa é você ser santo. O santo é o gente boa, vamos assim dizer, que pratica o bem para a glória de Deus. O que caracteriza o santo não é apenas afabilidade, não é apenas doçura, não é apenas amor, não é apenas lealdade, compromisso com a justiça social, tudo isso está envolvido, mas o que caracteriza o cristão é a prática de todas essas virtudes, mas na perspectiva de fazer Deus sorrir. O cristão, portanto, ele é santo no sentido de que ele compreende que foi separado da humanidade caída, desse mundo afeito à guerra, à injustiça, à exploração, a fim de viver para o louvor do Criador. Em conexão a isso, pode também ser afirmado que o cristão é santo porque ele foi habilitado pelo Espírito de Cristo a praticar o extraordinário, deixando assim de viver na prática do ordinário. O ordinário, veja só, pode ser praticado mesmo sem um concurso da graça regeneradora do Espírito Santo. Você não precisa ser crente para amar mãe, para amar pai, para tratar bem aqueles que o tratam bem. Agora você precisa de uma nova natureza para dar o outro lado da face, para que ao seu inimigo lhe pedir para andar com ele 1 milha, você andar com ele 2. Orar por aqueles que o perseguem. E não apenas isso. Preste atenção no que Cristo disse em Lucas 6. Bem dizer aqueles que o maldizem. Você foi chamado para, inclusive, praticar tudo isso para a glória de Deus. Nesse sentido, portanto, nós somos santos, em razão dessa presença, repito, que nos habilita a praticar o que só pode ser praticado por aquele que nasceu de novo. Nós somos santos também porque nos fomos tornados parecidos com Cristo. E nesse sentido, falta no nosso meio mais pessoas parecidas com Cristo. Nos últimos dias, tem me chamado muita atenção um sintoma dessa falta de semelhança a Cristo, que deve, no meu modo de ver, que deve muito da sua
presença disseminada no protestantismo brasileiro ao conteúdo da pregação. Muito fraco. Sobre o que eu estou querendo dizer? É sintomático da pobreza da nossa experiência de fé a estupidez evangélica nas redes sociais. É muito cristão mal educado. Eu vi cristão insultando o presidente da República. Sabe? Eu vi cristão aplaudindo humilhação pública de não cristãos, celebrando o anúncio do Donald Trump de lançar bomba sobre a Coreia do Norte. Cristão que defende execução extrajudicial. Cristão que justifica modelo político-econômico que representa lá na ponta a perpetuação da miséria na vida daqueles que, por mais que trabalhem, não conseguem ascender socialmente num país tão injusto como o nosso. Então, somos uma nação santa, uma nação que evidencia essa semelhança a Cristo, não apenas através da beleza do seu discurso, mas através da beleza do seu caráter. Por isso, é importante que nessa discussão sobre o resgate dessa identidade, nessa tentativa de, pelo menos conceitualmente, separarmos o joio do trigo no protestantismo brasileiro, que entendamos que a graça que elege é a graça que santifica. Que ninguém tem o direito de dizer que é eleito se não foi tornado santo pela graça. Que a semelhança a Cristo é a principal marca dessa identidade. Que a graça que perdoa é a graça que santifica. Essa graça é gulosa. Esse Deus arde de amor zeloso por nós, obcecado pela ideia de nos perdoar e também de nos tornar belos aos seus olhos. O entendimento do fato de que somos nação santa é de fundamental importância para o resgate dessa identidade, a fim de que sejamos mais do que evangélicos, sejamos cristãos.